E aí, pessoal? Eu escrevi um artigo aqui, eu separei alguns pontos aqui que eu quero trazer para vocês sobre o impacto da prisão do Bolsonaro no cenário político e social. Gente, a possível prisão de Jair Bolsonaro não é tema, né, que só impacta ao Bolsonaro. Não é, gente. É um tema que tem dominado o debate público e polarizado opiniões. E além das acusações, né, específicas que recaem sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, como um suposto atentado contra Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, a questão revelada é um cenário político e complexo, né, do judiciário. Gente, nesse artigo aqui eu vou trazer uma análise profunda sobre a possível desdobramento dessa situação e como ela pode impactar diferentes setores da sociedade, incluindo aposentados e pensionistas. A contextualização política, desde que deixou a presidência da República, Bolsonaro enfrenta uma série de investigações e processos que colocam a sua liberdade em risco. Sua inegibilidade já foi decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas agora o cerco se fecha em torno de acusações criminais. Entre elas, estão em jogo ali a disseminação de notícias falsas, incitação a atos antidemocráticos e até conspiração contra líderes do governo atual. Historicamente, é raro que figuras de alto, né, escalão da política enfrente ali a justiça de maneira tão contundente. Mas, no entanto, é importante lembrar que Bolsonaro não é o único alvo de processos semelhantes. Outros presidentes, como Lula e Dilma, também enfrentaram julgamentos que dividiram a opinião pública e questionamentos sobre a independência das instituições jurídicas. A justiça ou a perseguição política? Gente, muita gente faz essa pergunta, muita gente comenta sobre isso, eu vejo muito. Será que isso é justiça ou é perseguição política? Um dos pontos mais polêmicos dessa discussão aí é a percepção que o judiciário pode estar sendo usado como ferramenta política. Enquanto alguns acreditam que a acusação contra Bolsonaro são legítimas e bem fundamentadas, outros enxergam um movimento orquestrado para desestabilizar com a base do Bolsonaro, a base de apoio ali de Jair Bolsonaro. Principalmente, hoje, a composição do Supremo Tribunal Federal. Gente, isso é frequentemente usado como um argumento por ambos os lados. Embora Bolsonaro tenha indicado 2 ministros durante o seu mandato, a maioria dos membros do tribunal foi nomeado em governos anteriores, o que alimentam a tese de que ela estaria em desvantagem ali frente ao judiciário. No caso, Bolsonaro estaria, né, enfrentando desvantagem, porque ele só indicou 2 dos 11 ministros. Agora, por outro lado, é inegável que o sistema político brasileiro possui falhas estruturais que favorecem a manipulação do processos judiciais para interesses políticos. O desafio é distinguir as ações legítimas das que possam movimentar, né, ali algumas movimentações ocultas. E o impacto disso na sociedade, gente? Porque isso é importante para os aposentados. Embora a questão, né, da possível prisão de Bolsonaro pareça distante das preocupações imediatas do futuro, né, dos aposentados e pensionistas, ela tem implicações diretas. O cenário político instável afeta diretamente a economia e, consequentemente, as políticas públicas que beneficiam milhões de brasileiros. A insegurança econômica, a incerteza da política, o impacto, né, disso no mercado financeiro pode dificultar a aprovação de medidas como a antecipação do 13º salário, devido ao foco. Enquanto a atenção do governo está voltada
para a crise política, questões como a valorização do salário mínimo e melhorias do INSS acabam ficando em segundo plano. É uma polarização social, gente. Uma divisão entre apoiadores e críticos de Bolsonaro pode dificultar a construção de políticas públicas que atendam às necessidades reais da população. O papel da mídia e a diversidade de narrativas é essencial para analisar as diferentes abordagens da mídia sobre o tema. Olha só, enquanto o veículo mais alinhado ali ao governo atual destacam acusações contra Bolsonaro, outros adotam um tom mais crítico ao judiciário e levantam, né, a hipótese de perseguição política. Mídias do governo estão falando sobre isso também. As mídias de governo, elas enfatizam as acusações e a necessidade de justiça contra Bolsonaro. Mas as mídias mais conservadoras, né, como Revista Oeste, Gazeta do Povo, alertam para o risco da judicialização da política e do possível excesso do STF. Agora, será que tem alguma análise independente? Gente, análise independente ali, como o meu canal e outros canais também que têm mais independência, aponta para a complexidade do cenário, evidenciando que tanto Bolsonaro quanto o sistema jurídico têm suas falhas expostas. O que está em jogo nisso tudo, cara? Vamos falar sobre isso? A possível prisão de Bolsonaro não é apenas sobre ele como indivíduo, mas sobre o futuro da política brasileira e a confiança da população nas instituições jurídicas. É fundamental que, independentemente das opiniões, gente, opinião de Bolsonaro, opinião pessoal, o debate público seja, né, o mais crítico possível. Nós precisamos de mais informações, nós precisamos de verdade, até mesmo para a gente analisar como cidadão. Para aposentados e pensionistas que enfrentam dificuldades diárias em busca de justiça social, é importante acompanhar esses desdobramentos e cobrar que os governantes priorizem as necessidades da população. Afinal, quando o sistema está bugado, né, gente, quem mais sofre são a base da pirâmide, que são os aposentados, que são os menos favorecidos. Curte, comente e compartilhe suas ideias. O debate continua aberto. E o melhor ainda está por vir. E só está começando. Muito obrigado, fica com Deus. Até o próximo vídeo.